transformar as cidades em lugares mais humanos, inteligentes e sustentáveis. Quando a gente pensa numa cidade melhor, a gente pensa em menos congestionamento, mais segurança, espaço público mais acolhedor. Mas quais decisões e políticas públicas realmente ajudam a tornar essa cidade melhor para as pessoas? Eu sou a Karina Francisco e esse é o Let's Talk, o videocast da FGV-AESP. Para falar sobre mobilidade urbana, inovação pública e o desafio de tirar boas ideias do papel, eu recebo hoje Danaê Fernandes. Bem-vinda, Danaê. Olá, muito obrigada. A Danaê, ela é arquiteta, pesquisadora aqui do FGV Cidades, fundadora do Urbidata e também está fazendo doutorado aqui, na FGV-AESP, pelo doutorado profissional em gestão e políticas públicas. Então, Danaê, eu queria começar perguntando a sua visão, o que torna uma cidade melhor para pessoas? Existem estudos que mostram que essa resposta está muito mais relacionada a pessoas, relações humanas, né? De você passar ali o seu último dia com quem você ama, ou até numa festa, ou até conhecendo gente nova. Então, para responder essa pergunta, o que faz uma cidade ser boa para as pessoas é uma cidade que possibilita essas trocas humanas. Muito bom. E o que você acha que acontece quando a pessoa experimenta realmente uma cidade que é diferente e que é feita para ela? Não sai nunca mais. É uma boa cidade, uma cidade que você se sente bem, é a cidade que você vai escolher. E isso é muito importante porque existe uma corrida das cidades. Todas as cidades querem ser a melhor cidade, a cidade que atrai os cérebros brilhantes, que atrai gente com alto potencial. E o que a gente vê no mundo, o que as capitais estão tentando fazer é essa atração de talentos, fazendo com que as pessoas se apaixonem por elas. E a maior parte das cidades já sacou que se consegue isso proporcionando ambientes seguros para você ter ali um fortalecimento de vínculos, né? Uma cidade pode propiciar isso, um espaço mais seguro para que as pessoas façam trocas humanas. Você tem exemplos, vamos trazer assim para o concreto, o que dá para fazer tanto de pequeno quanto grande para você transformar as cidades, para ter boas decisões? O que você já participou na sua experiência? Existe uma saída para espaços públicos, né? A valorização de espaços públicos proporciona isso. E a gente pode pensar aqui um exemplo bacana na América Latina, que foi o processo que Bogotá teve com o Mocos, ali na década de 90, e depois veio o Penalosa, né? Foram prefeitos que pegaram um ambiente muito radicalmente difícil, pós Pablo Escobar, né? Um país inteiro que estava sofrendo com narcoterrorismo, que tinha questões de baixa confiança social, e eles apostaram muito em espaços públicos e em estratégias até divertidas de trazer humor, contrataram figuras, palhaços, gente das artes, para trazer essa felicidade para os habitantes, colocando uma mudança social através do humor. Então, quando existia uma transgressão no trânsito, por exemplo, o munícipe ganhava um cartão vermelho, né? E colocou isso de uma forma populacional, né? Pegando a cidade toda, isso se espalha por outras cidades, Medellín, né? E a gente começa a ter um ambiente mais favorável às pessoas também através da mobilidade urbana. Quando foi instituído o Dia Nacional do Ciclista, então o próprio Mocos, depois do Penalosa, iam de bicicleta ao trabalho e mostravam para a população como era importante estar na rua. E a gente começa a ter uma propagação da convivência humana nas cidades. E a consequência disso é que as pessoas começaram a ficar mais felizes. Elas se sentiam mais felizes. E a própria campanha política deles era baseada nisso. Eles foram reeleitos, né? Eles tiveram ali um papel muito importante no país todo. Mas todas as cidades podem ter ali visões de valorização do centro, o núcleo central, valorização de subcentros, e investir em eventos e situações que vão promover essa interação social. A interação social é um mecanismo bastante complexo, que vai mexer desde do quanto você consegue se sentir seguro em relação à segurança pública, até o quanto você sente as suas instituições te representando. Mas o que a gente pode fazer no meio urbano é potencializar isso, né? Como urbanista, eu acredito muito no papel da mobilidade urbana.
E a gente faz isso tirando as pessoas do carro. Porque o carro é o único modo de transporte que você não pode manter relações, né? Você não fortalece vínculos no carro. A não ser viajando com um amigo. Mas, assim, num ambiente urbano, quanto mais você coloca as pessoas para proporcionar um caminhar, um conhecer a cidade por bicicleta ou até o transporte coletivo, mais interação você está promovendo. Isso acompanhado, é claro, de bons transportes públicos, né? Boa segurança, tem todo um contexto que precisa preparar a cidade para receber. Você tem exemplos no Brasil também? Eu estou bastante interessada no Bonde SP, né? Que parte dessa ideia de fortalecer o núcleo central de São Paulo através da vitalidade urbana, que é um outro tema, né? A gente fala da caminhabilidade de espaços que proporcionam mais atividade comercial, consequentemente mais pessoas circulando e aquele espaço vai se valorizando. É o que as grandes metrópoles estão fazendo para atrair as mentes brilhantes, então São Paulo está alinhada com isso. Mas a gente sente diferenças entre as cidades. Eu sou de Londrina, no Paraná, e estávamos conversando sobre isso, né? Londrina é uma cidade que tem um nível de violência, uma sensação de violência inferior a São Paulo, e é muito fácil você estabelecer ligações. Então, eu costumo brincar com os meus amigos, se eles estão solteiros aqui em São Paulo, vem para Londrina, porque num município menor, às vezes você estabelece vínculos de uma forma mais rápida. Sim, é mais fácil numa cidade menor do que numa cidade como São Paulo? Eu conheci meu namorado no supermercado. Então, a gente tem uma confiança, assim, em quem você não conhece, que é um pouco maior, né? No meu prédio, recentemente, teve um desastre, assim, um vizinho meu foi atropelado, ele veio a óbito. E pessoas ali do bairro, e eu moro no centro de Londrina, né? Londrina é a segunda maior cidade do Paraná. Pessoas do meu bairro vinham até meu prédio e falavam, eu sinto muito pelo que aconteceu, né? Pessoas que eu nem conhecia, né? Então, você tem um senso de comunidade. Claro que sempre pode ser melhor, nem sempre é assim, mas a gente percebe que em alguns municípios consegue se estabelecer mais relações do que outros. E, às vezes, municípios de até menor porte não têm isso, né? Você, como poder público, você pode potencializar ou você pode podar ações das associações de bairro, essas iniciativas de moradores, ou você pode dar força para isso. Londrina tem um histórico de participação social. Também pode ser melhor, podia ter, né? Mas, assim, posso considerar que a gente tem um ambiente que gerou boas relações. Pelo que você está me falando, é tudo muito planejamento, né? E tem o planejamento e tem a execução. Eu sei que na sua carreira você já participou dos dois lados. O que muda entre executar e planejar? Karina, eu vou te falar que a execução é muito mais importante do que o planejamento. Nossa, nem sei se eu poderia falar isso, mas o que eu vejo na prática, que o planejamento, ele é um ponto final, né? Ele é importante para você começar a sua rota, mas muita coisa vai acontecer e coisas que você nem imagina. Então, na execução, depende muito do ambiente criado, porque você vai ter os interesses divergentes numa cidade. Hoje, eu acredito que o maior papel de um arquiteto urbanista seja mediar interesses diversos. Então, fazer o projeto para um arquiteto urbanista é muito fácil. A gente analisa dado, a gente faz nossas propostas, somos ensinados a propor. E toda a minha trajetória de vir para a FGV, estudar gestão em políticas públicas, está relacionada com essa minha ótica. De entender que o projeto é fácil e que, na verdade, o que pega é a execução. Quais dicas você teria para uma boa execução? A habilidade política, né? A habilidade política no sentido de que a cidade que queremos é uma pergunta política. Não falo de uma política partidária, isso também eu não entendo nada, mas quando você luta por um ambiente melhor, a gente está falando de um associativismo, né? A gente está falando de uma visão coletiva. E toda visão coletiva e toda luta por uma melhoria coletiva, ela é por si política. É interessante você trazer essa ideia de que a mobilidade urbana, ela não é só o que a economia fala que é melhor, mas é realmente trazer conexões para pessoas. E o contrário também acontece, né? Quando a cidade não está boa com mobilidade,
as pessoas se afastam, as pessoas sentem medo, as pessoas sentem insegurança. Então, caminha para os dois lados, né? E é isso que é muito importante. Eu sou uma apaixonada por mobilidade e desde o começo eu vi a mobilidade como um jeito muito eficiente de você promover uma redistribuição de renda sem ficar de braços cruzados esperando isso acontecer, né? A mobilidade, ela tem uma carapuça técnica. Então, é um papo de engenheiro. Não. Quando a gente fala de distribuição de espaço público, né? As vias são espaço público. A gente está falando de essência política. O que é a prioridade numa cidade? É carro? É ônibus? É bicicleta? Isso é uma disputa por espaço. Eu aprendi aqui na FGV que toda política de mobilidade ela é redistributiva. Significa que alguém vai ter uma sensação de perda. Se você coloca uma canaleta de ônibus, você está tirando uma faixa de carro. Quem usava aquela faixa de carro vai reclamar. Se você tira o estacionamento para colocar uma ciclofaixa, alguém vai reclamar. Então, sempre existe conflito na mobilidade urbana. Existe, sim, a parte técnica de ver, né, o que financeiramente compensa, o que é mais eficiente, mas essa parte política, hoje, eu vejo que é a questão no Brasil. Existe essa pergunta do melhor para quem? Como que você define isso? Melhor para quem, dado para quem e para quê? Sim, né? Acho que a cidade ela pode tomar uma decisão em priorização, por exemplo, trazendo Mocos, Penalosa, eles foram priorizar a base social, né? Qual modo de transporte todo mundo pratica? Caminhada. Você é pedestre o tempo inteiro, Karina. Às vezes você é motorista, mas você é pedestre o tempo todo. Então, eles fizeram essa decisão, né? Vamos priorizar a base, quem tem menos condição, então vamos priorizar também o transporte coletivo. O Penalosa veio estudar Curitiba, colocou o Transmilênio, né, em Bogotá. Então, isso pode ser, sim, muito bem determinado. Pode ser o contrário também, né? A gente tem Brasília. Como que Brasília foi feita? Carro. É uma cidade para você enxergar ela a 60 km por hora. Essa velocidade é uma velocidade do carro. Você não vai ter isso em outro modo. Então, tudo é bem longe, né? Aquele gramado. Vai andar em Brasília. Não é legal. Não é feita para isso. É feita para você estar, né, no seu automóvel. Mas essa questão do para quem, a gente pode trazer isso também para essa análise de dados. Que quando a gente pensa nessa parte técnica de mobilidade, não, mas é análise de dados. Tá, mas todos os dados, eles são uma pequena representação do mundo. E essa representação tem uma ótica. Ela foi colocada de uma forma. Eu quis trazer isso porque eu sou uma ávida consumidora de dados, né? Fundei a Urbidata pensando em como é que a gente usa dados para promover o planejamento urbano, o desenvolvimento urbano. Mas eu tenho uma comichãozinha na mobilidade que a gente tem esses dados CDR. Né? Você tem seu smartphone, eu consigo ver para onde você foi, eu consigo entender o deslocamento de uma cidade inteira, inclusive de um país inteiro. E se você foi de bicicleta? Eu não vou saber. O próprio modo de coleta de dados, CDR, vai me tornar muito capaz de fazer uma cidade como Brasília. Não vai me dar subsídios para fazer uma cidade como Ouro Preto, né? Numa escala pequena, onde o modo ativo é predominante. E hoje, quando eu vejo os estudos de transporte no Brasil, e isso é muito sexy, né? Você usar o CDR e tal. Você pega ali muitos dados, e a gente acha que quanto mais dado, mais democrático, mais... Nem sempre é mais dado, mas ele tem um lado, né? E isso é difícil você explicar que, às vezes, numa pesquisa origem-destino domiciliar, old school, que você vai lá na casinha, bate, pergunta como é que o cara se deslocou, né? Vai te dar mais informação sobre um modo ativo do que comprar grandes volumes de dados CDR. Interessante, bem interessante. Falando de dados, falando de propostas, o doutorado tem te ajudado em alguma experiência desse tipo? Como que tem sido na sua trajetória de pesquisa e também corporativa o doutorado profissional? Fantástico. Eu estou muito envolvida com a FGV Cidades, que é o centro que só estuda cidades e são grandes nomes. Eu estou apaixonada por trabalhar ali e participar ativamente das cidades. E eu cheguei
com um tema de pesquisa em laboratórios públicos de inovação. Porque eu achei que os laboratórios públicos eram uma desculpa para implementar políticas de mobilidade. E aí eu vi que não necessariamente. E que o que eu queria mesmo era ver a implementação de políticas. E que, então você não precisava de laboratório, você precisava de um sistema de monitoramento, né? O Brasil tem um sistema muito legal de ver quem fez plano de mobilidade, quem não fez, o Ministério das Cidades toma conta disso de uma forma ótima. Mas eu acho que a gente poderia propor soluções, como a FGV, de uma melhoria incremental até para os governos, para medirem, né, quais municípios estão conseguindo avançar na mobilidade. Isso é um problema de monitoramento. Tem muito assunto aí, né? Tem muita coisa, muita água para rolar ainda, então. Você tá no segundo ano, é isso? Eu estou finalizando o primeiro ano do doutorado e já mudei de tema, né? Já mudei de tema. Doutorado faz isso, né? Na verdade, eu tirei, acho que a primeira camada, né? Eu tinha essa visão inicial de que o Laboratório Público de Inovação poderia ser a minha resposta, e daí eu vi que a minha questão ela é muito mais doída que isso, que é por que os municípios não conseguem implementar coisas simples, né? Como um transporte coletivo de boa qualidade, uma calçada boa, qual que é essa problemática, né? A gente tem as respostas lá no planejamento. O urbanista, o engenheiro, o técnico, a gente tem as respostas. Por que elas não estão acontecendo? Então, acho que na mobilidade, essa é a grande questão e foi por isso que eu estou tentando resolver com política. Foi por isso que eu fiz essa minha jornada de uma pessoa que era extremamente técnica e né, tecnicista até, para pensar a cidade de uma forma onde as narrativas, muitas vezes, imperam sobre dados e sobre planejamento. E que a questão é desenvolver a habilidade política do urbanista. Indo até para uma parte mais reflexiva, né? Se você pudesse implementar uma única mudança em todas as cidades do Brasil, assim, amanhã, o que você escolheria? Por quê? O sistema de monitoramento da mobilidade aí que eu estou desenvolvendo com o professor Ciro Biderman. Assim, a gente já saber exatamente qual gestão pública está conseguindo efetivar as políticas de mobilidade, qual gestão pública não está nem aí com essa pauta, e que o poder do cidadão seria visualizar isso em dashboard. Então, na mobilidade, pensando que ela é um tema que impacta diretamente a vida das pessoas, todos os dias, o tempo todo, nada melhor do que você ter uma accountability horizontal. Não adianta nada fazer um sistema muito complexo que só o Tribunal de Contas consegue aferir. A gente tem que trazer um programa de monitoramento que seja passível para qualquer cidadão, para uma oposição política, né, para uma Câmara de Vereadores, trazer isso para a sociedade e mostrar como é que a cidade está performando nesse tema. Porque se a gente fica só exigindo plano de mobilidade, o município faz o plano, bota na gaveta e não implementa nada, que é o que muitos municípios estão fazendo hoje. Legal. Você tem algum dado, assim, de quantidade de municípios que não estão performando bem em mobilidade e outros que estão muito bem? A gente tem um panorama? Todos os municípios acima de 20 mil habitantes são obrigados, por lei federal, a fazer esse plano de mobilidade urbana, né? Os pequenininhos não precisam, mas os acima de 20 mil, sim. Algumas outras situações, como cidades que têm um trajeto turístico ali muito expressivo, que compõem áreas metropolitanas, elas precisam fazer esses planos de mobilidade urbana. São mais de 1.000 municípios no Brasil que precisam fazer esse plano, mas não existe nenhum jeito de acompanhar hoje quem está realmente colocando isso na prática. A gente tem ainda. Boa. A gente tem o dashboard do Ministério das Cidades, né, para saber quem fez esse plano. Até convido todos a entrar, passo o link, muito bem feito, quem está em atraso, quem entregou certinho e tal. Mas hoje você não consegue falar assim, pô, tem município melhor, o pior, que é o meu intuito ambicioso de desenvolver aqui com a FGV, que eu tenho certeza que é uma instituição que consegue me dar esse apoio. Legal, muito bom, Danaí. Última pergunta. O que faz você ainda continuar acreditando que é possível, sim, fazer cidades melhores para as pessoas?
Olha, eu sou uma sonhadora, então existe uma característica inerente aí, mas quando eu fui gestora pública, eu fui secretária de Segurança Pública e Trânsito de um município médio, e eu lembro que eu tive um conflito ali com uma pessoa mais poderosa do que eu, e essa pessoa gritou, falando de mim, ela tem que entender que ela não pode mudar o mundo. De uma funcionária pública minha, de carreira, virou para ele e falou, mas não é isso que ela tá fazendo? E aquele dia eu me arrepia de te contar isso, porque eu estava lutando por transporte coletivo, né? Então, assim, eu tive essa experiência como gestora pública, que foi muito valorosa, foi um aprendizado muito grande. Tive meus conflitos, minhas derrotas, mas minhas vitórias também. Mas ver a equipe de gestão pública pegando um pouco disso, né, e colocando, a gente pode sim mudar o território. E se tem alguém que tem poder de mudar o território, é o gestor público. Isso me instiga e eu quero colaborar, seja dentro do poder público, seja fora, prestando consultoria. Isso não vai fazer, as dificuldades não vão fazer o meu sangue no olho baixar e meu brilho sumir. Acho que a gente pode sim, e o jeito de fazer isso é relacionando a sociedade. Mudar a mobilidade é mudar, sim, a vida das pessoas, né? E a prática. O tempo todo. Sim, muito legal, Danaí. Muito obrigada. Acho que é isso, é mostrar que a mobilidade urbana, ela não é um acaso, né? Ela tem planejamento, ela tem direção, ela tem inovação e também tem pessoas muito comprometidas, né? Precisa disso. Eu sempre digo que não existe cidade sem planejamento. Pode não ser o seu planejamento, mas é o planejamento de alguém. E que bom que a gente possa fazer cada vez mais cidades com planejamento de mais gente, que contemplem mais a população na sua totalidade. Sim, muito bom, obrigada. E se você também quer entrar nesse assunto, quer trabalhar com mobilidade ou desenvolver alguma solução para os desafios que a gente tem aqui na gestão pública, conheça um pouquinho mais do doutorado profissional em gestão e política pública. Sou a Karina Francisco, esse é o Café com Política e até a próxima.